Fala pessoal, vamos para a aula 4, a aula que nós vamos falar de tape reading, essa técnica que gera bastante curiosidade, uma das principais técnicas hoje para day trade, e realmente o tape reading ele se popularizou muito nos últimos anos. Então, o que é o tape reading, também chamado de leitura de fluxo de ordens? É uma técnica operacional, que você está vendo agora na tela, que busca seguir a movimentação, o fluxo dos grandes players do mercado. Como toda técnica, pessoal, assim como análise técnica / análise gráfica, o tape reading também tem alguns pressupostos, alguns pontos, algumas bases teóricas. Então, por exemplo, o tape reading, inclusive, ele vem ele toma como base muito os estudos feitos de microestrutura de mercado que começaram a ser mais realizados a partir aí da década de 70 e 80, apesar de que a leitura de fluxo em si é mais antiga que isso, mas esse estudo de microestrutura de mercado tem alguns princípios, assim como a gente estava falando antes, da relação entre a análise técnica e a teoria de Dow. E quais são esses princípios do tape reading, baseado de novo na microestrutura de mercado? Que os players, esses primeiros, possuem diferentes tamanhos. Então, esse é um primeiro ponto. Você tem players grandes e players menores. Você vai ter fundos de investimento, você vai ter investidores estrangeiros, você vai ter bancos e você vai ter pessoa física. Hoje, para nós, isso é muito óbvio, mas isso nem sempre foi do ponto de vista operacional, nem sempre foi considerado. Isso é uma coisa relativamente recente do ponto de vista operacional. O impacto desses players no mercado também é diferente, exatamente porque o tamanho deles é diferente. Então, o impacto desses players no mercado é diferente. E existem os chamados players informados e os players ditos não informados. O que são os players informados versus os players não informados? Os players informados, de novo, muito da microestrutura, são players que possuem, de fato, já é autointuitivo, eles possuem mais informação a respeito do mercado como um todo. Então, se a gente pensar, por exemplo, um grande banco, tesouraria, por exemplo, de um banco, certamente tem mais informações que um trader, por exemplo, pessoa física. Agora, nós sabemos que esses players são grandes, esses players impactam o mercado. Então, qual é a lógica do tape reading? É nós irmos junto com esses players. Se esse participante compra, a gente vai comprar. Se esse participante vende, a gente vai vender. Então, a lógica do tape reading é essa. Basicamente, a gente vai tentar seguir o fluxo dos grandes players. Mostrando na tela a plataforma Trader Evolution, e daí as coisas ficam claras e mais ilustradas. A gente vai aqui em terminal, book de ofertas. Nós vamos aqui em terminal Times and Sales, para começar a falar mais de ferramenta. Se agrupei aqui, coloquei a janela em cima, o mesmo a fazer com a outra aqui. A gente começar a falar e entender de fluxo de ordens. Pois bem, qual é a base do fluxo de ordens? Sabendo que a gente vai tentar seguir os grandes participantes, qual é a base? Eu abri basicamente duas ferramentas dentro da Trader Evolution, tá, pessoal? Que é o Book e o Times and Sales. Só colocar no mesmo ativo, que ele vai facilitar para a gente. Dá o X22, dá o X22, tá aqui. Tanto o dólar aqui à esquerda como o dólar à direita. Perfeito. Vamos lá. Qual é a lógica que nós vamos usar aí para o tape reading? O tape reading, de novo, é a leitura do fluxo de ordens. Mas o que é o fluxo de ordens? Ele se baseia em duas questões, basicamente, que são as intenções de compra e venda e as negociações. As intenções de compra e venda, pessoal, estão inseridas dentro do book. E o que são intenções? Se eu tenho a intenção de comprar ou a intenção de vender, obviamente eu não vendi, eu não comprei, eu quero fazer isso. E é exatamente isso que a gente tem no book à esquerda, ofertas de compra, e à direita, ofertas
de venda. Então, tudo à esquerda é compra, tudo à direita é venda. Certo? Pois bem, essas são as intenções. O que eu tenho numa intenção? Eu sei qual é a quantidade que o participante quer vender, qual é o preço que ele quer vender. Quanto mais para cima, mais próximo do spread do mercado, tá? Então, aqui é o chamado topo do book, ó. 39 com 9,5. Beleza pura. O que eu sei também? Isso é uma particularidade da nossa bolsa, do nosso mercado. Eu sei o player, por onde que ele está operando. Orama, Ativa, Bradesco, Genial, BS, Futura, vamos ver mais, XP. Quer dizer, eu sei por onde esse player está operando, essa é a casa por onde esse player está operando. Então aqui são as negociações, melhor dizendo, né? Aqui são as intenções. Agora, quando que essa oferta vira um negócio? Quando ocorre o evento que a gente chama de agressão. E a agressão é super relevante, tá? Então a gente vai estar sempre analisando essas duas coisas, agressão e ofertas. Tá? Agressão e ofertas. Agressões e intenções. Se um participante ele quer vender a um preço, vamos pegar até um preço um pouco mais para baixo aqui, tá, pessoal? Ele quer vender, por exemplo, aqui no 43, tá? Esse player aqui, ó. Esse player aqui, a liquidez quer vender a 43, tá? 40 lotes, tá? Quando que ocorre de fato a execução dessa ordem? Quando algum player aceita essa oferta, que é exatamente isso, a agressão. Se nós temos, de novo aqui, pessoal, no book, alguém querendo comprar a 41, 40,5, 41, e outro querendo vender a 41, tá, 41,5, não tem negócio, porque um quer comprar a um preço mais baixo, outro quer vender a um preço mais alto. O negócio só vai ocorrer quando alguém aceita essa oferta. Se o comprador aceitou a oferta do vendedor, ele vai agredir o vendedor. Se o vendedor aceitou a oferta do comprador, ele vai agredir o comprador. A agressão, a partir do momento que isso ocorre, é para aqui que a oferta vai. Ela vira um negócio. E ela virando um negócio, a gente vai saber quem é o agressor. Em azul, agressão de compra. Em vermelho, agressão de venda. Pessoal, você agora, né, vocês já sabem agora que o que empurra o mercado para cima ou para baixo, independentemente da técnica que você vai usar, é a agressão. Só se os players comprarem a preços cada vez maiores para o preço subir. Ou só se os players venderem a preços cada vez menores para cair. Isso aqui não é técnica, isso é fato, né, do ponto de vista em termos, né, da dinâmica dos players. Certo? Ok, até aí tudo bem. Agora, o que eu vou ter que analisar a partir do momento que eu estou olhando o book de ofertas do Times and Sales? Eu já sei a base. Agora, o que eu vou ter que analisar? Eu vou ter que analisar algumas particularidades, porque a gente quer acompanhar o player grande. Então, o player grande, quem é? É um player significativo que está mandando ofertas grandes e consistentes. Então, eu posso fazer algumas configurações aqui, eu vou mostrar para vocês. E o Times and Sales, que é as negociações, eu quero ver agressões grandes, agressões de players relevantes, agressões continuadas, que o participante está mandando cada vez mais e de preferência que tenha gente junto. Ou seja, que sejam vários players querendo comprar ou vários players querendo vender. Tá? No primeiro momento, esse mar de números pode ficar confuso, mas à medida que você vai evoluindo no fluxo, você vai ver que o mercado ele sempre tem uma lógica. Então, eu vou fazer algumas configurações para vocês verem que existem alguns determinados ajustes que você pode fazer para facilitar a sua leitura. Então, vou clicar com o botão direito aqui no book em configurações. Aliás, antes, eu vou vir aqui em quantidade e eu vou, por exemplo, mostrar só lotes acima de 45. Por que eu fiz isso, pessoal? E aqui até pelo horário do mercado eu vou reduzir um pouco. Vou colocar aqui lotes acima de... O contrato, por exemplo, acima de 25. Por quê? Eu quero retirar os robôs. Eu quero retirar as pequenas ofertas. Então, eu poderia colocar, por exemplo, de novo aqui com o botão esquerdo, colocar acima de 25, ou pelo menos acima de 10.
para retirar pequenas ofertas. Aquelas ofertas que ficam pipocando sempre no spread do mercado, né? Por exemplo, é que na verdade depende da Casvas, fica aí pipocando aí das corretoras. Por quê? Porque esse é um player que, para mim, ele dificulta a minha leitura. E eu quero ver o player grande, que possui grandes ofertas. Então eu já dei uma limpada no book. Outra coisa, eu posso vir em configurações, posso fazer uma outra configuração interessante, tá? Posso vir aqui em cores. E o método de coloração, eu vou colorir por condições de volume. Vou colorir, por exemplo, maiores que 45. Então, ofertas nessa coloração vermelha acima de 45 contratos. Apliquei. O que eu acabei de fazer, pessoal? Eu fiz duas coisas. Eu retirei ofertas irrelevantes e eu estou monitorando ofertas relevantes. Colorindo ofertas relevantes. Simples assim. E no Times and Sales, por configurações, eu posso vir aqui, ó, em quantidade e monitorar, por exemplo, grandes ofertas, tá? Poderia colorir ou monitorar, aí depende do que você quiser, tá? Eu, por exemplo, gosto de usar o filtro. Então, por exemplo, olhar negócio acima de 10, por exemplo. Você vê que já limpou bastante o Times and Sales. Certo? Então, limpei essas duas informações, agora estou olhando agressões mais relevantes e ofertas mais relevantes. Ok? Vamos voltar ali para o nosso tópico que a gente estava tratando. Então, fiz a configuração. Tem o Book, tem o Times and Sales, tem uma configuração básica para vocês olharem de Book e Times and Sales. E agora eu já entendi a base do Tape Reading. Essa aula aqui, pessoal, é a base da base do Tape Reading, tá? Obviamente o Tape Reading ele tem N coisas, né? Que aí vale um curso só para isso, só para Tape Reading. Tá? Que aí tem a avaliação de Tape Reading por ativo, tem telas montadas para operar, por exemplo, com base em diferentes players. Enfim, Tape Reading é um mar de informação também. Então, a ideia é que você saia do zero. Mas, vamos lá. Já tem o Book, tem o Times and Sales, estão configurados. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma coisa que eu sempre acho bastante interessante, principalmente para quem está começando, que é unir tanto o que eu tenho de bom no gráfico quanto no fluxo. E aí montar uma tela básica para vocês entenderem isso. Então, vou virar aqui, vou montar a tela. Cliquei aqui nesse mais aqui para montar o meu workspace. Vou montar uma tela. Análise técnica, mais Tape Reading. Terminar o gráfico. Fiz a abertura aqui do gráfico. Vou em terminal Times and Sales. Então eu tenho o gráfico, tenho o Times and Sales. E vou em terminal Book de ofertas. Então eu vou desagrupar esse aqui. Colocar em cima, desagrupar esse aqui, colocar em cima também. Desagrupar o gráfico e colocar em cima. Feito isso. Tenho o Times and Sales, tenho o Book. O que nós vamos fazer agora na prática? Deixa eu colocar todos aqui, sincronizar todos aqui em vermelho. Colocar aqui o dólar. E vamos lá. O que a gente vai fazer na prática agora, pessoal? A gente vai sabendo que
uma das possibilidades é unir o fluxo com o gráfico. A gente vai usar o melhor de cada um. Então, a gente vai colocar um gráfico com algumas informações aqui. Que tipo de informações que eu posso colar, por exemplo, do tape reading no gráfico? Botão direito, indicadores. Pode ser adicionar um indicador. Só voltar aqui que a janela está sobreposta. Botão direito, indicadores, adicionar indicador. Posso colocar o livro visual, que nada mais é que o book no gráfico, pessoal. Então percebam, eu posso ver o book, que nós chamamos de não agregado, desagregado, enfim, aqui, vendo cada uma das ofertas individualmente, como a gente estava olhando anteriormente, e o book é agrupado por nível de preço no gráfico, para ver grandes regiões de oferta. E eu posso, pessoal, ter uma informação bem interessante aqui, que é o volume negociado por nível de preço no gráfico. E ele sai na prática da onde? Ele sai das negociações. É um agregado do negociado basicamente que vem originalmente do Times and Sales. Tá? Então, inclusive aqui o Times and Sales existe uma ferramenta bem interessante que você clica com o botão direito, que é a agregação. A agregação, eu sugiro vocês usarem, basicamente mostra a boleta que originalmente foi encaminhada a mercado para aquele player, a boleta agregada daquele player, para facilitar essa leitura. Ó. Perceba, ó, o Credi mandando 65 aqui agredindo na venda, o Credi mandando 40 agora na compra, enfim. Então, essa é uma ferramenta bem interessante, uma configuração bem relevante, tá? Botão direito, agregação, utilizem isso no seu Times and Sales. Mas, em relação à parte do gráfico, o que mais que é possível? Você vem aqui e você pode colocar o volume, como foi colocado aqui, tá? E também o volume financeiro. E também você pode colocar o perfil de volume, que nada mais é que o volume negociado por nível de preço. Vou ver as configurações aqui, ó. Vou deixar aqui o histograma da esquerda. O histograma da direita não vou mostrar no gráfico, só o histograma da esquerda vou mostrar no gráfico. Tá aqui, ó. Então, o que eu fiz, pessoal? Fiz uma apresentação para vocês do volume negociado por nível de preço dentro dessa faixa de preço. Beleza? Por quê? Porque eu tenho o volume negociado, inclusive se eu quiser com as agressões, tá? Eu posso vir aqui e colocar por agressões se eu quiser aqui. Aqui em tipo de resultado eu posso mostrar aqui, né? Negociar por volume de compra e venda, né? Que basicamente são as agressões. Então, existe uma série de possibilidades, tá? No fim das contas, no fim do dia, aqui, ó, negociar por nível de preço, agressão tanto de compra quanto de venda. No fim do dia, eu posso usar ferramentas, recursos de tape reading dentro do meu gráfico. Essa é a realidade, fazendo uma análise tanto do gráfico quanto do fluxo. Então, poderia aqui colocar médias móveis, poderia colocar ferramentas aqui de price action, analisar a tendência, inclusive ver para onde está o fluxo. Então, unir o que é de melhor dentro do gráfico, dentro da minha plataforma, para poder evoluir o meu operacional. Certo? Então, a ideia da aula foi essa, realmente trazer para vocês a base aí do tape reading, tá? Então, mostrei esses pontos. E na aula que vem, aí vamos falar mais de plataforma, de fato. Como você vai acessar a Trader Evolution, o que você vai fazer, quais são as possibilidades. E mostrar também algumas montagens de tela possíveis, além de algumas montagens de tela alternativas aí para você, né, dentro da plataforma, né, como o simulador. Então, te espero na próxima aula para falar de plataforma.